Campo, um podcast sobre a estrutura da sociedade, seus poderes e valores. A partir da obra da filósofa Denise Ferreira, nossa proposta é pensar algumas dimensões da nossa história, como a escravidão, a partir dos efeitos econômicos que produziu. Denise Ferreira da Silva é artista, filósofa e socióloga, com formação no Brasil e no exterior. Atuou no movimento negro e de mulheres negras e participou da campanha política de Benedita da Silva em 1992. Os trabalhos da autora discutem com centralidade a questão racial. Na verdade, seu objetivo é demonstrar como o sistema capitalista retirou suas condições de possibilidade e de êxito da expropriação do trabalho de pessoas escravizadas e de territórios indígenas. Ou seja, para a autora, o capital global vive do valor expropriado do trabalho escravo e das terras indígenas. Vamos conhecer mais do pensamento da autora. Continue conosco e ouça agora a professora Paula Lacerda, do curso de Ciências Sociais da UERJ. Na obra A Dívida Impagável, Denise Ferreira da Silva apresenta um ponto de vista crítico em relação à ideia que se tem sobre o processo de formação do capitalismo. Para muitas pessoas estudiosas, o capitalismo sucedeu o colonialismo. Nessa interpretação, teria havido primeiro a colonização, em que países europeus exploraram terras em África, nas Américas, em partes da Ásia, o que gerou enorme produção de riquezas. O capitalismo dependeria da industrialização e da força de trabalho de assalariados, gerando lucro a partir da venda de mercadorias por um valor maior do que o seu custo. O custo era composto pelo valor gasto para produzir, incluindo a remuneração do trabalhador. Ou seja, quanto mais baixo fosse o salário do trabalhador, maior seria o lucro do patrão. Mas essa interpretação, como irá argumentar a autora, produz um tipo de desconexão entre o colonialismo, a escravidão, a expropriação de terras indígenas e o capitalismo, incluindo sua forma atual, conhecida como capitalismo financeiro. Não mais tão atrelado à figura da produção, da fábrica, mas sim ao sistema financeiro, bancário, que trata de empréstimos, lucros, investimentos, muitas vezes abstratos. Para Denise Ferreira da Silva, o capital financeiro seria a configuração mais recente do poder moderno. Ele orienta as nossas vidas e tira sua força da presença e da constância. Mais do que algo que rege apenas relações econômicas, o capital financeiro determina nossos próprios valores sociais, culturais e simbólicos, assim como nosso direito, nossas estruturas jurídicas e uma gramática ética, como diz a autora, que trata de princípios e procedimentos gerais. Na verdade, eu tô ligada e nessa ferida eu boto o dedo e ainda dou uma rodada. Que é pra não te esquecer que a sua herança vem de muitos pretos que não tão no raso, que foram parar no fundo do mar. Esse mesmo que cê gosta tanto, o sal que cê vê lá na praia é fruto do pranto dessa multidão que não teve chance de nadar ou se salvar porque era amarrado antes. Se via com história de mimimi incoerente, não se ilude, branquitude. Cês devem até os dentes, a conta vem. Nesse sentido, o que seria a dívida impagável? De que dívida estamos falando e por que ela seria impagável? Inspirada por uma poética negra, que significa enxergar a impossibilidade de justiça dentro do nosso mundo, que banaliza a violência racial e a expropriação do sujeito racial subalterno, Denise Ferreira propõe a restauração do valor total expropriado de terras nativas e de corpos escravizados. Ela sabe que isso é tão improvável quanto incompreensível. Mas nós podemos compreender a partir da própria argumentação oferecida pela autora. Vamos desenvolver esse pensamento. Utilizando conceitos e autores da filosofia, Denise Ferreira afirma que existem 3 pilares que sustentam o pensamento moderno: separabilidade, determinabilidade e sequencialidade. A separabilidade é a ideia de que todas as coisas podem ser percebidas ou separadas por categorias muito restritas, mas que a gente não consegue pensar em outras. Por exemplo, espaço e tempo, quantidade, qualidade, relação.
Isso permitiria classificar e separar todas as coisas. Mas essas não são as únicas formas de conhecê-las, são apenas as formas que nos foram ensinadas a pensar. Já a determinabilidade seria a definição dos conceitos que podem ser usados para decidir sobre a natureza do que sentimos sobre as coisas. Em relação à sequencialidade, que talvez seja o princípio que mais importa para a nossa discussão sobre dívida e reparação, a autora diz que se trata da percepção temporal e linear, como o desenvolvimento normal, natural e esperado da história e dos sujeitos. Essas perspectivas, juntas, fazem com que pareça uma visão alternativa e até mesmo não científica a perspectiva de que todas as coisas estão e são juntas. Em vez de formas separadas, poderíamos compreender todas as coisas do mundo como sendo a mesma coisa. A dificuldade de compreender como o colonialismo, mais do que um antecedente do capitalismo, é sua própria história, se explica pela lógica do nosso pensamento, marcado pela linearidade. O antes e o depois são conexões lógicas que permeiam nossa visão de mundo. O próprio materialismo histórico compreende a apropriação colonial como sendo anterior à exploração capitalista. Se esse pensamento parece difícil ou mesmo inovador, ponto para a autora, pois ela também nos explica por que isso ocorre. Os princípios, esses 3 pilares que foram mencionados agora há pouco, são a base do pensamento moderno. Por isso, a poética negra tem potencialidade de evidenciar as estruturas do pensamento moderno e de constrangê-lo, conjurá-lo. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Nos Estados Unidos, na crise de 2008, empréstimos com taxas de juros exorbitantes foram concedidos, tendo como garantia a execução da hipoteca da casa das pessoas. Não tendo condições de saldar essa dívida, muitas famílias latinas e afro-americanas foram afetadas e, paradoxalmente, culpabilizadas pela crise financeira da qual eram vítimas. Esse é um exemplo do que a autora considera como dívida impagável. Uma obrigação que se carrega, mas não deve ser paga. As pessoas que fizeram empréstimos não são meramente clientes de um banco, ou cidadãos, ou mesmo beneficiários de políticas assistenciais. São instrumentos financeiros. Deveriam ser entidades morais, ou seja, pessoas, mas são instrumentos do mercado financeiro. Junto à análise desse caso concreto, a crise dos subprime nos Estados Unidos, a autora acrescenta outras questões de escalas distintas, como a escravização de pessoas negras. Utilizando conceitos e perspectivas marxistas, a autora incorpora a crítica da ausência do debate sobre como a raça opera no capital global. A expropriação do trabalho das pessoas negras representou muito mais do que sua transformação em meio de produção. Como a pessoa escravizada é uma pessoa capaz, em todos os sentidos da palavra, podendo aplicar sua força de trabalho na criação de mercadorias independente de seu proprietário, ela deveria ser compreendida como mão de obra viva. Possuindo capacidade produtiva, ela não é uma coisa, não é um meio de produção. Não há dúvida de que, assim como os cavalos, o solo, a água da chuva, os raios solares, o corpo da escrava e o corpo do escravo, bem como suas mentes, foram transduzidos em algodão, cana-de-açúcar, tabaco e em toda e qualquer outra mercadoria que seu trabalho trouxe à existência como tal. A escrava, na medida em que ela é um ser humano, não é como qualquer outra propriedade. Ou seja, ela é uma coisa comercial, mas ela não é natural ou artificial. Todo o resto, qualquer outra coisa existente, cairia sob o natural ou artificial e, como tal, não seria contemplada pelos princípios da humanidade, ou seja, pela liberdade e igualdade.
A consequência desse debate, de perceber o dano vivido por pessoas escravizadas e seus descendentes, faz a autora pensar em restituição. O excesso e a acumulação que o proprietário de escravos produziu e seus descendentes herdaram ao longo de séculos resultou no que a autora chama de acumulação negativa, uma defasagem econômica herdada pelos descendentes de pessoas escravizadas. A expropriação colonial não terminou nos últimos 150 ou 200 anos. Pelo contrário, houve expropriação de terras, trabalho e recursos. O que garante o capital global é a forma jurídica colonial. A violência, tema que discutimos no nosso episódio anterior, é o que permite que uma forma jurídica injusta continue expropriando de uns para dar para outros. O inaceitável se mantém pela violência, mas também pelos princípios que organizam o pensamento hegemônico ocidental. É verdade que perspectivas críticas recentes sobre o colonialismo muito falam sobre a violência que o constituiu, mas pouco se fala da dimensão econômica do colonialismo e de como o capital global utiliza dessas mesmas ferramentas, inclusive com base em critérios raciais, para sua operacionalização. Com isso, Denise Ferreira da Silva contribui significativamente para o pensar racial brasileiro. É possível partir de suas categorias, como a acumulação negativa, para analisar também os períodos de crise e de instabilidades políticas que fazem de pessoas negras e indígenas as principais vítimas. Dialogando com a autora, é de se pensar o porquê os bancos, uma das principais formas do poder moderno, ficaram mais ricos durante a pandemia, enquanto a população ficava mais pobre, sobretudo populações negras. Esse foi nosso episódio sobre dívida e reparação a partir da obra de Denise Ferreira da Silva, em que discutimos as ideias em torno de uma dívida impagável. Essa é uma dívida econômica, um empréstimo que não pode ser quitado. E foi pensado e oferecido para pessoas pobres por isso mesmo. Além disso, é uma dívida moral que foi condição de possibilidade para a escravização de pessoas. A expectativa é que essas discussões possam funcionar como formas criativas de pensar a liberdade, repensar princípios e conceitos, inclusive científicos, que são utilizados para ainda hoje controlar e dominar. Campo, um podcast sobre a estrutura da sociedade, seus poderes e valores. Produção, Rádio UERJ e Instituto de Ciências Sociais da UERJ. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.